Romanos, capítulo 10, versos 5 a 10. Queridos, essas palavras, como toda outra palavra, aquilo que a gente irá trazer nesse tempo de jejum, procure conectar isso de alguma forma ao seu cotidiano, à sua vida. Isso é ouvir a palavra. Você deve pegar aquilo e falar assim, o que que eu faço com isso depois que eu ouvir isso? Aonde isso se aplica? Como uso isso? O que que isso responde às minhas indagações? Deus ele tem um compromisso mais tamanho com vocês não têm noção. Que às vezes a gente está lá, Dona Tânia, é tudo muito claro na vida do pregador. Aí ele se aventura a falar assim, Senhor, o Senhor conhece os corações que vão entrar naquele lugar hoje. Pai, o Senhor quer falar com eles, então me dá entendimento. Pronto. Essa oração é feita, tudo que você estudou cai por terra. Teve um dia que eu cheguei, né? Tô lá, texto tão lindo, maravilhoso, a coisa tão queimando no meu coração. Eu sentei, Wagner. Eu lembro como se fosse hoje. 2 Coríntios 3 ficou assim na minha cabeça, ó. Ah, não é possível, cara. Não tem nada a ver com isso que eu estou aqui. Eu conheço o texto, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aí eu falei, vou ler o texto, vai que tem a ver e Deus está querendo me mostrar que tem a ver. Gente, começou a brotar o texto, começou a falar sobre isso, falar sobre isso. Não, eu falei, eu não quero falar sobre isso, não. E foi uma guerra. Foi uma guerra, foi uma guerra. Aí entrou um casal aqui, convidado, não sabia. Gente, muito inusitado aquilo. A menina falou assim, tudo que eu precisava ouvir o que você falou. É a minha vida. Eu falei, então você é culpada. Aí ela, por quê? Eu falei, eu estou a tarde inteira, não foi nem estudo, nem meditação, nem nada, foi guerra. Eu estava, não vou falar sobre isso não. E eu abria o texto do outro texto e ficava assim, pô, é tão gostoso, isso aqui, Espírito Santo. Tipo assim, vamos envolver aqui. E o 2 Coríntios ficava na minha cabeça. Então, Deus tem muito compromisso com você. Mas nesse tempo coletivo de jejum, eu não sei se você entende, mas nós estamos num clamor. Clamor por quê? Para que a gente consiga responder aquilo que Deus tem nos dado ao longo dos anos. Por isso que não endureça o coração. Essa frase é dita em Hebreus. Você está lendo Hebreus. E se você ler Hebreus de trás para frente para trás, quantas vezes for possível nesses 40 dias, você vai perceber uma coisa. Hebreus fala dessa questão, de um povo que andou com Deus. Por isso, aos Hebreus, ele escreve a um povo que conhecia o contexto e a história. E dentro disso, o que aconteceu com esse povo? Esse povo basicamente é um povo da voz, eles ouviram a voz do Senhor. Eles eram um povo que receberam de Deus a aliança, receberam toda a ferramenta para serem fiéis a Deus. E não conseguiram responder a Deus. Então, o que a gente está fazendo? Propositalmente, você está jejuando, você está orando. Você recebeu uma ferramenta a mais, né? Demorou por vários fatores, gente. De coração mesmo, não foi desdeixo, Deus sabe. Por vários fatores. E como que foi difícil chegar o roteiro em suas mãos? Hoje está lá digital, para quem, né, gosta aí do PDF da vida, e hoje a Rosiane nos abençoou e imprimiu. Você pegou aí? Está com quem? Está com o pessoal lá na porta. Então, no final, lá, ó, com a Carla, você vai pegar o seu roteiro. Pastor, para que isso? Agora estão querendo mandar na minha oração? Não, crente. Eu tô querendo te ajudar a orar, e te ensinar que orar não é tagarelar. Orar é ser guiado pela vontade de Deus, entendendo o que Deus quer fazer, enquanto você apresenta a Deus algumas coisas. Jesus ele apresentou na primeira dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí a Bíblia diz que ele levantou, saiu, foi lá e de repente ele fala, Pai, se não é possível que passe de mim esse cálice sem que eu beba, o que aconteceu de uma oração para outra? Por que ele mudou o teor? Duas orações ele faz com a mesma palavra e a outra ele repete palavra, ele fala palavras diferentes. Jesus tira conclusões orando. A gente precisa entender isso. Então, lugar de orar não é lugar de tagarelar, é lugar de você aprender. E essa é uma oração guiada. Você não precisa ficar ali com isso, o pastor mandou orar. Não, não é isso não. Lê aquilo lá, estuda aquela mentalidade lá. Tem vários textos, tem textos ali que eu citei só para você. E tinha muito mais texto. A gente vai enxugando para não ficar uma coisa extensiva. Só para você ter uma ideia. Amém? Pegou aí? Então faça tudo isso com o propósito de receber uma mensagem que impacte sua vida. Vai por mim, querido. Você percebeu atrás da nossa blusa? Ah, não fiz isso. Esqueci que o negócio estava em mim. Atrás da blusa tem um logozinho, você viu isso? O que significa esse logo?
Hum. Você percebeu que tem um negócio assim, ó? 40 foi um ciclo que reprovou e aprovou gente. Está na hora da gente quebrar alguns ciclos que estão repetitivos demais na nossa história, entendeu? É isso. Então, esse ciclo de 40, a gente vai entrar em 40 dias para combater esse negócio, que é a incredulidade, que nos rouba a eficácia da palavra no nosso coração. Deus ele vai ter um ambiente próprio para ele fazer o que ele quiser no meio de nós, amém? É isso que nós queremos no final de 40 dias. E, querido, de coração, eu quero que o poder da palavra convença você, e não minhas palavras ou tudo isso. Eu quero que o poder da palavra convença você. Então, a palavra de hoje vem no intuito de somar com isso tudo. Romanos 10, do 5 a 10 diz: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte, 2 pontos. Não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo. Está dando microfone, por favor. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Gente, acho que eu vou passar a pregar só em Romanos. Brincadeira, Senhor, toda a tua palavra. Mas que texto maravilhoso. Quando Deus me dá a alegria de eu pregar em Romanos, eu fico tão feliz. E eu fico tão tendencioso a esquecer qualquer tema e só falar de Romanos, de coração. É tão precioso que nós tenhamos uma carta como essa na nossa Bíblia, gente. Se apaixone nesse nível pela palavra de Deus. Ao você olhar o texto, e o texto ele é tão pouco apreciado. Isso é que é pregação. É eu e você olhando a beleza da palavra que nós estamos ali lendo. Não é nada mais do que isso. É um passeio por um lugar belo, falando assim, cara, olha o que tem aqui para você. Entende? É como se alguém fosse mostrar uma propriedade que você herdou. E ele começa a falar, você não sabe de nada? Não. Você nem sabia que isso aqui era seu? Não. Então deixa eu te mostrar. A começar aqui do lindo jardim. Entende? Então hoje eu quero falar nesse tema, com base nesse texto, coração, onde tudo começa. É um lugar muito importante seu coração, gente. Eu estou extasiado como que esse tema, eu lembro de uma série de mensagens que preguei, impactou muito a minha vida. E Deus começou a falar tanto comigo de coração, e isso se estende até hoje. De vez em quando eu me pego de novo, de temporada em temporada, e todas as vezes que faço um jejum, Deus ele passa por assunto coração. É tão poderoso se você aprender a utilizar o interior que Deus te deu. Seu coração, ele é muito mais que um órgão, né? Afinal, é tão lindo perceber. Um órgão, ele deu um sentido para algo interior em nós, por exemplo. Vamos lá. O coração é algo muito profundo. É a parte mais profunda do ser humano, de forma alegórica. E o órgão, ele acabou nomeando esse lugar em nós. Tinha que dar um nome para o lugarzinho de nós, né? O homem, ele é muito profundo. Quando a Bíblia vai falar da ação profunda da palavra, ele diz até o ponto. Então, assim, é muito profundo. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir. Então, nós somos muito profundos. É tão intenso e profundo o interior do homem que a Bíblia fala que para esquadrinhar esse lugar é preciso da luz de Deus. É preciso da palavra. É preciso do discernimento. Então, eu não sei se você entende que esse órgão, eu sei que às vezes a gente fala, né, o pulmão disso, ou seja, a respiração de algo, mas coração não tem como. A gente deu um símbolozinho para ele, né? E eu não sei se você vê assim no dia a dia como que você usa a palavra coração. Por exemplo, quando você fala assim, essa música, o músico fala, não preciso de cifra não, eu sei de có. Essa palavra é de có, é de coração. Você está falando que você sabe de essência. Você está profundamente naquilo. Aquilo ali você decorou. Está de có. Então, coração está aí.
Quando você fala, eu preciso ser alguém misericordioso, são duas junções de palavras. Coração que entende a misericórdia é um coração que entende a miséria, que entende o quanto o outro precisa de entendimento e não de massacre. Coração está por aí. Então, assim, não tem como. O seu coração é um negócio muito importante. O que se passa aí dentro é mais importante do que a gente demonstra para os outros. E, na boa, nem tudo que se passa no nosso coração nós trazemos à tona, sim ou não? Então, o lugar que mais carece de ser acessado por Deus, movido por Deus, é o coração. É tão importante esse lugar que na hora de formular como que você entra na justiça da fé em Cristo, ou seja, como eu me torno justo em Cristo e em Deus, nessa aliança agora, que é a nova, ele fala que o coração é o que manda. Ele diz, se tu crê no coração. O sentido aqui é tão interessante, porque ele cita Deuteronômio 31, 12 a 14, dizendo que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele fala da boca antes e do coração. Aí Paulo, nessa linha, ele diz, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração, ele traz a ordem invertida. Mas quando ele vai fechar o assunto, ele diz, por quê? Com o coração. Aí ele estabelece a ordem dos fatores. No coração começo a crer, porque não tem como eu estabelecer crença falando. Eu estabeleço crença aqui dentro, decidindo, organizando, determinando. Então, o que se passa aí dentro é tão eficaz, tão poderoso, e o diabo sabe disso, e Deus sabe disso. E a gente precisa de encontrar o nosso coração, e a gente precisa de saber o que está no nosso coração. A gente precisa aprender a andar por dentro de nós. Tem muitos de nós que não sabem fazer essa viagem, sabem tudo que é lugar. Gente, eu sou horrível de ruas, de Nova Iguaçu a qualquer outro lugar. Essa história de, vai ali na Otávio Tarquino, cara, eu não sei. Gente, eu sou muito ruim. Me perdoe a minha ignorância. É a Rua do Correio? Acertei, mas eu sei que é a Rua do Correio. E sabe por quê? Porque eu sou pastor. E antes eu estava fazendo teologia. E o que tinha na Rua do Correio quando vai para o lado ali da Via Light? 2 livrarias evangélicas. Era por isso que eu sei que aquela ali é o Otávio Tarquino. Mas parou por aí, senão vai começar a ficar vergonhoso. Eu falei, é perto de onde? Aí a pessoa começa a falar, mas assim, num lugar próximo, cita, Universal? Ah, Universal. Então é lá no final do calçado, bem depois do calçadão. E assim eu vou vivendo. Próximo ao Guanabara? Entendeu, dona Tânia? Próxima à Galeria Veplan? Não vem com o nome de rua, que eu me perco. Mas a verdade é que a gente, às vezes, minha mãe, eu ligava para minha mãe, uma vez eu liguei para ela e falei, mãe, estou no centro da cidade, me ajuda aí. Tem que chegar no endereço tal, meu filho, pega essa rua aí que tu já está nele, segue até o fim. Falei, então estou certo, né? Tô certo. O meu chefe me pegou de boy e me mandou eu pegar um ingresso para ele ver o Rock in Rio. Eu não era office boy não, gente, eu era o arquivista da empresa. Aquele dia eu falei, venci na vida, hein? Só de piada também, eu entrei dentro do McDonald's e lanchei. Cheguei pro chefe e falei, chefe, deu hora do almoço, eu lanchei no McDonald's. Tá tudo bem, meu filho. O que ele vai falar? Eu saí da empresa para pegar ingresso de Rock in Rio. Né, Anselmo? Chegou lá, eu pensei, grande missão, vou pegar um documento. Já fiz algumas missões que era assim, nível assim. Fui na Polícia Federal, representar a dona da empresa. Pensei, vou mandar para o negócio dele. Ingresso de Rock in Rio. Mas a minha mãe, ela sabia o ônibus que passava, onde passava, qual era a rua. Entra nessa rua aí que você vai sair não sei aonde, você pega o 900. Gente, você pode ser muito bom de endereço, mas a verdade é que Deus quer te fazer um expert de andar por dentro de você. Você entende isso? Eu não sei se você está entendendo, você pode ser pequenininho, grandinho, do qual tamanho que for, mas o seu mundo interior é um universo complexo que você pode acessar, gente.
Aliás, devemos acessar. A nossa fé, ela é uma fé que nos faz andar por dentro de nós. A gente tem que olhar para dentro de nós. Não é olhar para fora. Não é mais aí. O exterior não conta tanto mais. O que é determinante não é o que a gente está deixando escapulir, não. É o que a gente está segurando às vezes. Afinal de contas, não é isso que Provérbios 4, 23 diz? Sim ou não? O que diz, pastor? Diz o que o Diogo dizer que diz. De tudo que se deve guardar. Você guarda dinheiro, você guarda joia, você guarda muita coisa preciosa. Alguns não gostam nem de deixar o carro na calçada, né, não, Anselmo? É ruim. Então, a gente guarda tanta coisa. Agora, você dá esse valor aí do coração que você deve guardar. Por quê? Guarda bem, porque dele procede fontes da vida. Então, o que sai, o que está alimentando sua vida é o seu coração. Não, se isso não é motivo, eu já não sei mais o que te apresentar. Para início, teu coração é tudo. Tudo começa aí dentro. É daí, a sala da decisão, sabe? Igual a gente fala do Salão Oval dos Estados Unidos, né? Quem nunca viu um filme, uma série, tu olha para aquele lugar, parece um lugar de autoridade. Né? Podia mostrar um pouquinho para a gente. No Brasil não tem uma sala assim, não, gente? Tem que fazer uma sala, deve ter, né? Poxa, mas eu via tanta coisa, não tinha nada assim que marcasse, entendeu? Mas é exatamente isso. Parece que você tem uma sala dentro de você onde tudo, gente, tudo que você está aí apontando que está te atrapalhando, que está te fazendo tropeçar, tudo que está te atrapalhando em relação ao outro, tudo. Eu estou dizendo de toda coisa que você não está vendo mudança, a resposta está aí, dentro de você, não está fora. Isso é Deus falando, isso é a sua palavra nos afirmando. Tudo começa lá, é daí. Se você entender isso, você vai começar a dar muito mais vazão, muito mais atenção ao que se passa dentro de você, às vozes interiores, e não aquilo que o outro fala. Sabe, as pessoas, elas estão fazendo um negócio muito complicado. Nós nunca fomos uma geração que fizemos tanta terapia para nos entender, só que a gente vive definindo o outro. Como é que a gente não sabe se definir e quer falar do outro? Não, eu sei bem o que você está querendo dizer. Não sabe nem o que ele está dizendo. Tem gente que nem se entende. Fala, cara, explica o que você acaba de dizer. A pessoa vai explicar e fala assim, não, está ficando mais complicado. Então, percebe que a gente não anda por dentro de nós, a gente avalia o outro com a nossa lente. O outro está em outra experiência, o outro está em outro lugar, o outro está em outra maturidade, o outro está em outro histórico, mas eu estou julgando o outro pela minha questão. Sabe? E as lentes, elas vão piorando conforme um evangelho mal apresentado para a pessoa. As lentes vão piorando conforme os meus traumas de vida que eu não trato. Então, quanto mais materialista, o cara acha que toda a igreja é materialista. Quanto mais complexo, qualquer palavra que vem assim, acha que o cara é intelectual. As pessoas me julgam intelectual. Gente, eu não sou assim, não sou esse tipo de gente. Como se eu ficasse avaliando tudo e todos, eu sou o julgador. O cara que determina o que é essência boa, o que é essência ruim. Eu não sou essa pessoa. Eu sou extremamente zeloso e compromissado com aquilo que sei. É isso. Meu problema é que tudo que eu entendo, eu quero partilhar. Esse é meu problema, esse é meu ser, esse é o Jefferson. Isso pode se confundir. Porque as pessoas, elas estão muito expert em julgar, determinar, entender o outro, mas elas não se entendem. Então, assim, vamos lá. Em vez da gente começar a empurrar para fora problemas, a olhar para o outro e determinar que ele é o nosso problema, por que a gente não começa a fazer a partir do que o princípio nos ensina? A compreender o próprio coração, a entender que os limites estão em nós, não estão no ambiente, no outro, nas coisas, nas pessoas. Gente, por favor, pare de dar a Satanás ao outro um poder que o outro não tem. O dia que você começar a entender assim, tudo bem, claro que a gente tem que se fazer entendido para o outro, isso aí é uma outra coisa, relacionamento. O que eu estou querendo dizer é, quando você não cabe na mente de alguém complexo, por que você fica ali se explicando? Aquela pessoa não quer entender, ela é complexa. O alimento dela é complexidade. Então, por que a gente simplesmente não segue a vida? Tá bom. Isso aí para mim que você está fazendo, tá legal, valeu. Meu coração não vai sujar porque o outro pensa e ele acha que eu estou fazendo.
Entende a questão? O que a gente tem que começar a dar atenção? Ao que a palavra nos aponta, que é da onde tudo começa. O meu problema é que a gente pode sujar esse lugarzinho dentro de nós e depois passar a viver das consequências dessa coisa que não muda, começar a questionar por que algo não muda, por que um ciclo não quebra, e está todo mundo tentando achar a resposta onde não tem, onde não está, tentando apontar alguma coisa, e Deus falando, eu preciso de acessar um lugar que nem você quer ir. Porque é tão triste, gente. Chegar no final de tudo, você tem um discurso de vítima e alguém falar assim, mas o problema é você. Mas o problema é o que você permitiu você ser nesse lugar. Você precisa habitar seu coração, você precisa ir lá, gente. Não pode deixar os outros determinando, teu papai. Tudo bem, gente, mas tem adulto que já é pai. Eu penso o seguinte, que desgraça é essa do nosso histórico que a gente vai ficar jogando sobre os filhos e daqui a pouco sobre os netos. E dona Tânia, repetindo com mais quem? A gente vê o quanto que pessoas repetem históricos, o quanto que as pessoas repetem relacionamentos. Meu Deus, uma pessoa que não cura. Presta atenção, a nossa geração, ela ensina o jovem dentro de igrejas, fora de igreja, de todos os cantos, a namorar. A nossa cultura é essa. Tem que namorar, está na idade de namorar, não sei o que namora. Aí eles vão todos acabados para o casamento. Só que quando chega no casamento, eles acham que já sabem tudo de casamento, gente. Já fizeram sexo, já tiveram várias DRs. Só que eles não percebem uma coisa, cada um pega o seu caminho e vão para casa. No mínimo, quem desfruta do mau humor deles é o pai. Agora, eles sabem o que é deitar na cama com alguém que você não está querendo ver por perto? Não, não sabe. Eles sabem o que é depois ter que tocar uma vida e de forma madura? Porque no dia seguinte o filho vai levantar, e o filho vai levar o seu mau humor, o papai vai ver tu batendo porta. Ai, eu estou mal. Tive uma DR. Casal não faz isso, gente. Casal saudável não faz isso. Ele sabe que não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. Ele fala, o quanto antes a gente tem que resolver isso aqui, porque o negócio é tocar o barco. O negócio é não dar lugar para Satanás. O jovem não tem esse parâmetro, mas pelo tanto de relacionamento que eles tiveram, eles acham que tem de tudo. Então, quanto mais se namora, mais se treina para depois assumir um relacionamento de ponta. Aí o que acontece? Suja. Só que depois vem alguém que Deus entrega, que Deus ajuda na escolha. E aí, como é que faz, gente? Fala para mim. Tudo começa ali. A fonte já está suja, já está cheio de parâmetros, já está cheio de coisa. Então, deixa eu te falar. Em outras palavras, a sua vida, esse movimento chamado vida, o que tá brotando de você e o que está sendo você, está começando ali. Entendeu isso? Já? Aí, para você ter noção, esse lugar ele é tão paralisador ou liberador para a nossa vida, que Jesus vai ensinar sobre fé. Ele está ensinando o que levou ele a ser uma pessoa que se movia no poder de Deus. Marcos 11, 22 a 26. Ao que Jesus lhe disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhe digo, que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue no mar, e não duvidar no seu coração. O assunto não é o falar, o assunto é o que passou no coração enquanto a pessoa fez o que ela declarou. Ela fez essa ação de declaração de fé, mas ele falou o que passou no coração, teve dúvida. Ele diz, mas crê que se fará no que diz. Ou seja, o crer mais uma vez aparece onde? Dentro, no coração. Aí ele diz, assim será com ele, porque eu vos digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim será com vocês. Creiam que já receberam. É o já. Então, aonde tudo começa? No coração. Lá que eu creio, é a partir de lá que eu oro, e é a partir de lá que eu já recebo o que eu já pedi. O que eu pedi. Está aí, ó. Gente, você está entendendo como é que esse lugar manda e desmanda na coisa? É tão forte, porque também a gente usa ele como um símbolo para os nossos sentimentos. Não guarda isso no coração, dona Tânia. Não é isso que a gente fala? E, ó, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe.
para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Porque do nada muda o assunto. Não, mudou não. Ele está falando assim, está orando e está orando com problema com alguém. Limpa esse coração. Está orando e está achando que eu vou ficar aqui no assuntinho com você. Não, vamos conversar dos bloqueios que... Você está bloqueado com uma pessoa, como é que você vai vir aqui falar de relacionamento comigo? Cara, até Deus fala, zera com o outro para depois a gente conversar. Você está querendo assumir relacionamento sem zerar. Gente, sabe por que a frase existe? Homem é tudo igual? Por que existe? Tu é igual a mim? Não. Eu sou igual a você? Não. Então, já é uma frase tola. Dizem que todo tipo de generalização é tola. Então, é tola, já é tola. Mas a gente sabe o que está querendo dizer. Safado, infiel, descompromissado, menino. Eu tenho a culpa se as mulheres que dizem essa frase maldita não sabem escolher? Eu tenho a culpa se a maioria delas escolhe homens assim, depois alimento esse menino? Eu tenho a culpa. Gente, quantas vezes aqui eu quis discipular homens e as mulheres elas pulam na frente defendendo, ofuscando o que os homens são. Deixa eu mostrar, menininho vem para barra da saia da mamãe. Sabe, tem mulheres que expõem o marido demais e tem mulheres que defendem. Elas são cúmplices do pecado do seu marido. Safira, como foi o valor da propriedade? Vendemos e entregamos tudo. Eita, tu também mentiu? Vai cair duro igual teu marido. Recado dado ou não? Quase que eu jogo o copo. Safira. O seu nome não é Safira, mas você entendeu que é com vocês, mulheres, que eu estou falando? Desvincula, minha querida. Quando o profeta perguntar qual foi o valor da propriedade, combinamos de mentir ao Espírito Santo, tu vai ficar viva. Entendeu a questão? Foi individual a decisão de pecar. Por que você está pecando junto com o teu esposo? Infelizmente, eu vou ter que começar a ensinar isso. Cara, não entra na doença do teu esposo, não. Não edifica a doença dele para a tua vida e para o teu lar. Está na hora da gente fazer isso, porque as autoridades não estão querendo assumir os seus lugares. Gente, você está puxando o bonde da mentira. Você está puxando o bonde da vida fácil com Deus, da vida relapsa, jogada. Tem marido levando suas esposas, igual o marido de Noemi. Ih, vamos sair daqui que não tem pão. Diz a Bíblia que quando ele sai de lá, Deus prospera aquele lugar. E lá volta a ter comida e aqui fica ruim demais. A Bíblia diz que morre ele, morre os filhos. E a Bíblia diz que volta uma mulher dizendo, eu sou amarga. Então tem muita mulher amargurada que o problema dela é só um marido que tem direção zero. Senso de GPS do eterno ele não tem nenhum. Cara, nem para confundir, é a voz do diabo ou a voz de Deus. Nem a voz do diabo e de Deus ele não fica nem confuso. Ele segue logo a voz do cão. Nem para ter uma confusão. Será que é Deus ou será que é o diabo? Antigamente os crentes tinham essa coisa. Né? É mão de Deus ou é pata do cão? Hoje, Dona Tânia, ele segue o diabo de vez. Fala, não, vamos seguir Satanás de uma vez mesmo. Eles não falam, eles fazem, entendeu? Então preste atenção aqui de uma vez por todas. A gente tem que começar a entender o que está sujando a gente, o que está acessando a gente, por onde está entrando coisas que está determinando nossa vida ficar ali, ó, cíclica, tempo todo repetitiva. Meu irmão, você vai viver olhando para coisas, falando, sai da minha frente, morro, se move, cai no mar, e a coisa vai continuar intacta, paralisada. E tu vai ficar assim, meu Deus do céu, por que isso não sai da minha frente? Por que eu não removo isso? E Deus vai estar falando, o problema é que isso aí é o que está no teu coração. É como se fosse um projetor, está só projetando, é a imagem do seu ser. Aí você está lá lutando, você está lutando contra você mesmo.
Nós precisamos olhar para a palavra e perceber uma outra coisa. As situações, elas trazem à tona o nosso coração. Sabe? É duro, é muito duro. Porque todo mundo quer se sentir aprovado. Ninguém quer se sentir rejeitado. A reprovação de Deus, ela não é a nós. Sempre vai ser assim, aquilo que você está querendo ser. Ele sempre vai estar te afirmando nele e dizendo, eu posso mudar a tua vida. Por isso que ele pode enfiar o dedo em nós e falar assim, está tudo errado. Ele pode. Por isso que a Bíblia diz, ele fez a ferida. Lá o povo entendeu, foi Deus que enfiou a mão e rasgou a gente. Só que ele tem poder para curar. Se Deus faz, ele conserta. Deuteronômio, ele disse isso, verso 2, 8:2. Capítulo 8, verso 2, ele fala, lembre-se do caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Gente, como é que Deus pode ter esse Deus fofinho, pintadinho aí que o pessoal pinta? Ele é tão fofinho, não é? Tem gente chamando ele de cara, tem gente botando cadeirinha para ele sentar, para bater papo. É muito fofinho esse Deus. Mas ele vira e fala que nos humilha. Para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se iam guardar ou não os seus mandamentos. Tem hora que você é submetido à prova, disse Jesus, disse em Mateus 13. Por causa da palavra que você recebe, Deus te leva para uma condição e diz, vamos ver se você vai me obedecer. Porque, gente, vou te falar, é muito fácil, nessa minha vida eu falo para você, é muito fácil seguir quando Deus está fazendo tudo aqui. Ó. A mão de Deus está assim, parece que está tudo dando certo, gente. Assim, aquele período que se tu tropeçar, tu fala, ih, era uma bênção. Tu tropeça nas bênçãos. Agora eu quero ver, meu irmão, tu seguir forte, firme, dizendo, está dando tudo errado, para a glória de Deus. Daqui a pouco vão pedir minha cabeça, para a glória de Deus. Eu virei para um pastor, para um amigo meu, falei assim, cara, tá dando tudo errado pro cara. Aí eu falei assim, sabe o que é um barato? Você é pastor de verdade. Porque tu não tem motivo para estar nesse negócio, tu só tá lá por causa de gente. O cara chega depois e fala assim para mim, Jefferson, eu fiquei pensando, cara. Ele falou a mesma frase que eu já falei. Eu queria entregar o ministério. Aí eu pensei assim, mas o que eu faço com as vidas? Igreja não é um lugar, uma empresa, um CNPJ, gente. O que a gente faz com gente? Eu falei, virou pastor. Faz o que eu falo, tá aqui o seu diploma, passa no RH ali que vão assinar sua carteira, agora tu está contratado por reino de Deus, porque a igreja de Jesus chama um monte e dá o nome para ele. Aí eu falei para ele, se o cara é bom falador, vira o quê? Pregador. Se ele é um bom líder, ele vira pastor. Se ele é um cara que vende muito, ele é o quê? Evangelista. Ou seja, a gente não unge chamados, a gente unge talentos. E a aptidão é uma coisa que se desenvolve. A gente pode aprender a vender, gente. A gente pode aprender a falar em público. A gente pode aprender a liderar. Tudo isso é aprendível. Então, o que há de unção nisso tudo? Você já pensou que já deve ter muito bom gestor por aí? Ungido por Satanás? Duro, não é? Mas a gente não, em nome de Jesus, nós estamos fazendo um caminho oposto. Amém? Nós estamos pelas vidas. O que a gente faz com as vidas, André? Essa pergunta foi ótima. Porque para cuidar das vidas, a gente não precisa de CNPJ. Não estou pregando a desorganização, não. Essa igreja registrada está tudo certinho. É outro assunto. Eu estou dizendo o seguinte, são as vidas. Faz o que com as vidas, Kátia? Então precisamos dar conta, gente. Deus quer que a gente saiba o que está dentro do nosso coração. Sabe por quê? Ele já sabia, sim ou não? Hein? Ele levou por um caminho e falou assim, eu levei para saber o que estava no coração de vocês. Mas não é para que se exponha a Deus, porque Deus te conhece. É para que se exponha a você. Você precisa saber o que Deus sabe sobre o seu respeito. Cara, faz essa pergunta. Eu já fiz e eu recebi a resposta, de coração mesmo. Tem um curso da Universidade da Família. Vocês fazem muitos cursos deles aqui, amém? Tem um seminário de um final de semana chamado Veredas Antigas. Esse seminário foi transformador para a minha vida. Cara, eu estou lá no seminário. Na época o pastor estava liderando o grupo lá. Aí ele falou assim, quer compartilhar? Eu falei assim, pastor, não, estou de boa mesmo. Cara, eu estava sentindo uma paz. E todo mundo compartilhando as coisas lá, o que tinha sentido durante a mensagem. Eu não tinha nada para compartilhar, mas eu estava numa alegria. Aí ele falou assim, então, gente, faça essa pergunta para Deus. Deus, como que o Senhor me vê?
Cara, eu tive uma experiência, eu tive uma visão, gente. E foi tão poderoso o que aconteceu na minha vida a partir dessa visão. Eu tenho uma visão na minha cabeça o tempo todo. Se eu falo dessa experiência, essa visão vem como se fosse no dia. Como se eu estivesse vendo aqui agora. E foi algo transformador para a minha vida. Até hoje me mói. Faça essa pergunta para Deus. Como que o Senhor me vê? Eu quero enxergar com os teus olhos, porque a minha lente às vezes é embaçada, gente. Tem pessoas que se unem a você, presta atenção aqui, cuidado com quem te afirma, tá? Porque tem gente que se une a você e te aprova, e aprova o teu coração errado. Cara, tem aplauso que nunca deveria ter sido dado. Eu lembro do dia que eu passei por uma situação e a pessoa veio e, do nada, nunca aconteceu isso no ministério, nunca. E naquele dia, infelizmente, a pessoa veio e houve algum desencontro entre a liderança aí, e eu faltei culto do nada, porque eu fui fazer um casamento, a pessoa me prometeu uma coisa, enfim, me complicou lá do lado lá, se serviram de nós e atrapalharam a nossa vida. Aí, o cara teve que pregar. Aí, um discípulo pregou no meu lugar, e a pessoa falou assim, parecia o pastor pregando, falaram isso para ele, eu fiquei assustado. Falei, cara, isso não é saudável. E aquilo me incomodou, deixei passar um pouco. Falei, cara, as pessoas, logicamente, talvez, ia motivando, né? Ô, Diogo, você foi muito bem, cara, parabéns. Cara, logo depois daquilo, a pessoa mudou comigo. A pessoa começou a agir de igual para igual. Porque todo mundo acha que é só subir aqui. Eu só subo aqui e falo, dona Tânia. Qualquer um faz. Eles acham que é assim. Gente, não é qualquer falador que prega. Pregação é uma coisa, falatório é outra. Por isso que as pessoas falam assim, pô, todo lugar que eu vou, a pessoa prega em 40 minutos. Gente, encher linguiça em 40 minutos é a coisa mais difícil que tem. Pregar em 40 minutos, às vezes, é a mais difícil que tem. Fazer tudo que você tem que entregar, na essência do que você entendeu, para 40 minutos é muito difícil. Agora, encher linguiça, fica 40 minutos inventando alguma coisa para falar. Você vai ver. Chega uma hora que tu cansa. Por isso que você não entendeu, eu vou repetir. Toca, futuca o sovaco do teu irmão. O direito. Aí tu tem que ficar. Aí, ó, essa dinâmica já vai levar 5 minutos. O sovaco, não. Enquanto eu não ver todo mundo tem que sovacar o irmão. Todo mundo. Aí, agora o outro. Agora só as mulheres sovacando as mulheres. Agora só os homens. Aí fica isso tudo. Você não está entendendo. Eu vou falar até você dar glória. Olha quanto. Eu devo ter ficado quase 1 minuto só nisso aqui, essa bobeira. 40 minutos fazendo isso é um saco, é cansativo. Agora, eu lembro o dia que eu levei vocês para ouvir um pregador que o cara mandava ficar de pé o tempo todo. Tu acredita que o pessoal daqui da igreja ficou? Eu olhei, só eu fiquei sentado, foi muito engraçado. Não tem uma cadeira. Eu estou aqui. Aí, de repente, o pessoal, você não está entendendo. Cara, o cara mandou heresia. Eu fiz assim, ó. Aí, de repente, o pessoal da nossa igreja, glória a Deus, levantaram e pularam assim, ó. Aí eu olhei assim, ó. Falei, meu Deus, só eu fiquei sentado. Falei, meu Deus do céu. Lá na igreja, você até lembra, lá no Maracanã, ninguém dava nenhum amém para o pastor. Fiquei ciumado. Cara, 40 minutos fazendo isso. Encheção de linguiça, é chato. André gosta, André. Quando você estiver na pregação, você leva o André. Então peça a Deus. Você quer um segredo? Fala para Deus assim, Senhor, eu desisto de me determinar. Fala de mim para mim. Cara, vai por mim. Se você estiver pronto, é possível que você fale assim, Deus, vamos deixar esse assunto para depois. Na próxima sessão a gente continua, Senhor. Aí Deus fala, mas eu não terminei a sessão. Vem aqui que eu tenho toda a eternidade para você. Volta. Vai ser lindo, gente. Se a gente começar a entender o que Deus está querendo bloquear. Deixa eu te falar uma coisa. Teve um dia que eu perguntei a Deus por que certas coisas não acontecem com certas pessoas e outras... Parece que Deus esbanja para uns e segura para outros. Eu fiz essa pergunta. Você nunca se incomodou com isso? Tem muita coisa que algumas pessoas... Você olha assim e lá, na aparência, você fala assim, eis o ungido do Senhor. Entendeu? No seu olhar, tu fala assim, como que não estaria diante de mim a pessoa que Deus ungiu? Deus fala, cara, eu olho outra coisa, vocês olham de uma forma, eu olho de outra. Esquece, não é isso aí não.
Então, presta atenção, eu fui fazer essa pergunta. E Deus me trouxe um entendimento que mudou muito a minha concepção, até a mim mesmo. Eu me dou, às vezes, com essa verdade. É coisa que eu não gosto de falar, porque me fere também, Kátia, olha só. Mas a verdade é que das coisas que a gente pede... Começou ela a falar mentira com o espirro dela. Ó, que das coisas que você pede, Deus não dá, e que você precisa, entenda, por favor. Viu o critério? Você pede, Deus não dá, e é a coisa que você precisa até para os propósitos que Ele tem na tua vida. Tem alguma coisa dentro de você que está bloqueando. Você entendeu? Objetividade, meu irmão, por favor. Tem coisa que Deus, por te amar, Ele está te impedindo de ter e ser e ir. Por te amar. É amor, é zelo, é olhar você e falar assim, se eu deixar, eu perco. Aí, às vezes, tem bloqueios que é um ato de amor. Como entender isso, gente? Tem limites, tem falta, que é um ato de amor. É isso que ele está falando em Deuteronômio. Tem coisa que eu não te dou porque te amo. Tem coisa que eu não deixo você ter e ir porque eu te amo. Gente, é uma das declarações mais fortes, mais poderosas de amor que eu tive de Deus. Mas é também uma das coisas que me bloqueia e me chateia. Porque aí eu penso assim, não, peraí. O senhor está me dizendo que eu tinha que ir, o senhor quer isso, eu quero isso, e eu não vou, porque tem alguém em mim que me paralisa de viver aquilo que... eu estou me bloqueando. Gente, se os limites não fossem em nós, presta atenção aqui. Se os limites não fossem em nós, vamos lá, em Deus eles não estão. Aonde estariam? Pensa aí, inteligência. Agindo Deus, tudo é possível para Ele. Tudo é possível, não é isso que a palavra declara sobre Ele? Ninguém impede o agir, tudo é possível, então pera lá. Se tudo é possível e ninguém impede o agir, aonde que está o empecilho? Por que Deus é maligno? Ele olha e fala assim, posso, não quero, não vou fazer, e você que se lasque. Não. Ele começa a falar assim, você precisa aprender a tirar os bloqueios que tem dentro de você, que me impedem de fazer na tua vida, que me impedem de ser. Gente, tem coisa que é filosófica mesmo, é ideias, concepções que nós temos da vida, precisam passar. Ideias que nós temos do evangelho. Gente, eu fico pensando, cara, a pior coisa que um crente faz é entender Jesus e beber de uma falsa mensagem. Porque é uma mistura de tipo assim, ó, olha como é maravilhoso, mas tu nunca vai provar. Entendeu o que é entender Jesus, querer Jesus, falar, Ele é meu Salvador. Só que a mensagem que o crente ouve é, você não vai provar. Por quê? Porque é o falso evangelho. Então, entender Cristo e não conseguir prová-lo, para mim, sabe, é maldade, gente. É maldade você pegar, falar para as pessoas de algo que elas podem comer, e, de repente, elas pegarem e irem lá. Eu lembro do cara lá de Tinguá. Esse cara está me devendo, cara. Eu estou quase processando ele. O cara ganhou como, na festa do Aipim, ele ganhou como destaque de um produto feito aqui, da nossa terrinha. Ele fazia um sorvete sem nenhum tipo de gordura, à base de aipim. Gente, muito bom o sorvete do cara. Lá em Tinguá. Aí não fiz propaganda e toma ali. Chegou um dia lá, eu falei, cara, e aí, meu irmão, ó, eu vim de longe, eu vou fazendo amizade com esses caras. Falei, vim de longe para comer teu sorvete. Cadê, cara? Ele, tô fazendo mais não. Caso que eu falo, me dá ingrediente aí que eu vou ganhar dinheiro no teu lugar. Pelo amor de Deus, o cara parou de fazer o sorvete, um achado, Kátia. A gente comendo sem ser uma gordura hidrogenada, uma coisa ruim que vai acabar com a nossa saúde. Ô, gente, entenda de uma vez por todas, por favor. Nós precisamos ter esse encontro conosco, porque eu não sei você, mas eu não quero ficar retido. Você quer? Vamos lá. Deus procurou e ainda procura. Homem segundo. Você lembra logo de quem? Mas eu quero te ensinar uma coisa. É muito mais abrangente essa procura. Quando o sacerdote Eli, ele recebe a dura mensagem, vou destruir tua casa. Sabe o que Deus fala? 1 Samuel 2,35, ele diz,
Então suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Deus, ele define as coisas no coração. Os padrões de Deus estão no nosso coração. O coração dele. E olha o que Deus falou. Eu estabeleço um padrão no meu coração e eu procuro segundo aquilo que está em mim. Gente, vamos lá. Será que você cabe no critério que está no coração de Deus? Hein? Será que você não... Hoje eu ouvi uma coisa muito dura. Aconteceram alguma experiência muito nova para mim uns dias para cá. Muito nova. Aí, numa hora, eu estava voando e, de repente, por ter tido contatos, algumas coisas, algumas coisas diferentes começaram a brotar no meu coração e um negócio me fez decair daquele lugar, né? Onde eu estava. Aí Deus começou a falar assim, cara, chega, eu não deixo... Foi assim mesmo, essa fala, por favor, em nome de Jesus, presta atenção aqui, com toda seriedade. Chega, eu não vou permitir mais que as pessoas coloquem algo que você não é, estabeleçam uma identidade que você não tem. Isso não pertence a você. Ali eu vi, falei, caraca, toda hora tem um maldito pensando que tem uma identidade formada, tentando se aproximar e vai lá e me suja. Gente que não quer, gente que não tem critério, gente que não passaria no critério mais alto da face da terra. Alguém segundo o coração de Deus. Estamos juntos? Você lembrou de quem? Davi. Eu espero que você tenha lembrado, no mínimo. Jeremias 3,15 diz, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentam com conhecimento e com inteligência. Deus fala, eu tenho no coração um tipo de pastor, e são esses que eu quero dar para vocês. Tem uns que o diabo falou, eu também tenho. 1 Samuel 13,14, agora sim, o Davi. Gente, Deus tem pessoas com o seu critério. Ele fala assim, eu tenho... Você nunca idealizou, você que procurou um cônjuge, agora não é hora de falar, não. Se o teu cônjuge foi aquilo que você idealizou. Diga que sim. O André fez uma música para Carla, lembra não? Ô Carla, eu te amei. Até predestinação, eu te amei. É predestinação, ele fez uma música para Carla. Isso aí. Seu Hélio, pega os meninos hoje. As crianças vão descer. O céu vai subir, descer. Os anjos de Deus. Hein? Gente, você procurou alguém idealizado na tua mente. Agora vamos lá. Cá para nós aqui. Você acha que Deus contigo, no teu ministério, tu é tudo que Deus sonhou? Vai ter uma música sertaneja com Deus agora. Deus e a sofrência agora. Hein? Você acha que Deus sonhou com você desse jeito aí? Tá pesado, não tá tão legal a gente falando aqui de uma coisa meio coach, meio... Ai, Deus, só de pensar nisso, Senhor, o que teu coração e tua mente pensava? Só para te antecipar, o pensamento de Deus é bem, os caminhos também. Então, sim, provavelmente tu deve ter se nivelado muito pequeno. Então, melhor ouvir ele sempre. Agora, vamos lá. Deus teve um critério quando ele pensou você. Cara, eu fico pensando que é muito melhor se idealizar por aquilo que Deus pensa do que por aquilo que a gente se julga, por aquilo que o outro me julga. Você entende isso? Sabe, o quanto que a gente fica sendo para o outro, ou o quanto a gente prefere acreditar que o outro sabe a meu respeito. Eu prefiro entender o seguinte, a partir de hoje, entenda aqui, Deus tem uma pessoa idealizada quando Ele olha para você. Ele pensa assim, eu tenho um ideal para essa pessoa. Meu Deus, o meu eu, quanto eu quero que Ele entenda o que eu penso dele. Isso é uma das coisas mais transformadoras que você vai obter na tua vida. Os teus olhos me viram. Quando em secreto eu fui. Sugestão de música, sem pressão. Aí, a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia fala que ele teceu o meu
Quem sabe? 139:11 de Salmo. Vamos lá, Diogo. Meu interior. 11. Por, por isso eu digo que não é esse. É o 139. Eu acho que era o... Espera aí, meu filho. Bota aí. Vamos no 11. Estava no 11, né? Vai no 12. Aí depois no 13. Calma aí. Ninguém é perfeito. Só aos olhos do Pai. Pode ser essa também. Aos olhos do Pai, você é uma obra. Hein? Ó, tu me formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Gente, sabe o que é tecer, não sabe? Fio a fio. Então vamos lá. Um ser que nos pensa com tamanho detalhe. Você acha mesmo que ele não pensou tudo, tudo, tudo? Por favor, gente. É só a gente mergulhar na grandeza dele, que a gente não vai ter nessa mensagem uma mensagem que foca no meu ego. É foca na glória dele. Deus é tão glorioso que ele conseguiu pensar todos nós. Só aqui, nós somos poucos, mas nós somos muitos. Se formos pensar em projetos individuais. Imagina Deus tendo que pensar cada um. E nesse mínimo detalhe, fio a fio, isso é que é tecer, fio a fio. Ele está falando, formaste meu filho, que você está com pressa. O Ministério de Louvor te contratou? Brincadeira, eu estou sem pressa nenhuma eles. Ó, mas eu estou com pressa, gente. Formastes o meu interior. Preste atenção aqui. Você percebeu que quando Deus foi dar origem em você, ele pensou de dentro para fora? Quando você não tinha forma, ele já tinha uma forma para você. Gente, por favor, se isso não trabalhar a tua mente para você de uma vez por todas deslanchar, eu não sei o que vai te fazer impulsionar, não. Deus já tinha uma forma quando você ninguém... Sabe, quando eu tenho a fotinho do Felipe, da primeira Ultra, eu pensei que os bandidos tinham levado meu celular e o Google não tinha baixado essa, que era automática. Aí um dia eu encontrei, falei, toda vez que eu... muitas são essas experiências, que eu pego o Felipe no colo, às vezes eu olho para ele, eu fico olhando, assim, aquele momento de pai, que tu fica assim, meu Deus, eu sou pai. Olhando, contemplando. Aí eu lembro daquela vez, porque eu botei, quando eu fiquei sabendo que ele era um menino, eu botei o Felipe, vem aí. E botei na foto. Então eu lembro do formato do rostinho. Só que assim, sabe, ali eu não sabia que Felipe era assim. Todo mundo quer conhecer, não é? Quando a gente pega na primeira vez no colo, a gente fica se olhando, aí caça os traços. A pastora queria saber se estava mãozinho, pezinho, estava tudo certinho. Aí o menino nasce, eu tomei um susto. Ela queria saber se tinha cabelo. Aí eu tomei um susto, porque Felipe foi para a mão da mulher, eles botaram ele na máquina, e o filho de todo mundo vinha, e eu falava com a menina, eu quero falar contigo, e ela, não, depois, e saía, e não tinha ninguém, aí depois entrou mais um pai, aí eu dei parabéns, acalmei o cara, mas eu estava lá desesperado, falei, cara, eu não estou entendendo, o meu está dentro daquela máquina ali, ninguém me dá uma resposta. Aí eu olho de fora, a coxa do Felipe toda roxa. Falei, meu Deus, deslocaram a perna do meu filho. Dá um cuidado repentino, automático. Então preste atenção nisso aqui, meu irmão. A gente precisa entender que o Senhor nos viu. E Ele nos viu de dentro para fora. Sabe, por que a gente vai continuar se vendo de fora para dentro? Cuidando, não vamos lá, não vamos fazer disso agora a pregação do relaxamento. Então agora eu não escovo os dentes mais. Não é isso. Não é isso. Agora, determinar que tudo que nós somos é aparência, que tudo que nós somos é a casca que o outro vê. Se pensar de forma tão mínima, nós somos tão profundos. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Deus pensou de você de um modo tão profundo. Dentro de você há um mundo, um universo complexo. E por aí vai. Provérbios 27:19 para a gente terminar. Pode ir. Gente, olha isso aqui. Como a água reflete o rosto. Lembra? Nós estamos falando de uma fase que não é todo mundo que tem um espelho, não, gente. A gente não implica que nas aulas de história os índios trocaram por espelho nosso pau-brasil, nosso ouro. A gente não brinca com isso? Espelho não era uma coisa fácil na Bíblia, não. Então presta atenção nisso aqui, ó. Como a água reflete o rosto, ou a gente podia falar como o espelho reflete o rosto, assim o coração do homem reflete o que a pessoa... Não precisa mudar, não.
coração reflete o que a pessoa é. Por que ele não falou assim? A gente olha para os rostinhos de vocês têm um nome e um rosto. Kátia. Quando fala Kátia, a gente fala, que Kátia? Do Anselmo? A gente vai trazendo assim, né? Até o Felipe fala assim, a Kátia do Anselmo? Ele vai falando um do outro, né? O Felipe gosta do Casados para Sempre. Aí ele fala assim, a Kátia do Anselmo, então tem um nome e tem um rosto. Mas Deus, ele não olha assim. Ele olha o nome, o rosto, e ele fala, eu sei quem é. E quando ele sabe quem é, ele está falando isso aqui. Que assim como o coração reflete, ele fala, eu entendo essa pessoa e eu conheço algo dessa pessoa que você não conhece. Gente, para conhecer uma pessoa, saiba de uma coisa, é uma arte muito profunda. Nós achamos que conhecemos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pastores, nossos discipuladores. A gente está fazendo a nossa vida tão superficial que eu acho que a gente tem que começar a fazer um exercício. Saber se de fato a gente conhece as pessoas. Tem interesse, sabe? Dependendo do que eu ouço e dependendo de quem fala, a coisa vai ser bem-vinda. Agora, dependendo do que eu ouço, a mesma coisa, e eu sabendo quem é o outro, eu não vou aceitar. Porque tem pessoas que eu já conheço o interior para saber. Isso na boca desse não vai ser amor. Isso na boca desse vai ser amor. Então percebe que não é tão fácil. Uma fala dura, a Bíblia diz que fiel é a ferida feita pelo que ama. Opa! Então essa é uma ferida que é bom ser ferido. Mas quem gosta de ser ferido? Ele fala assim, mas odioso é o beijo, o abraço do bajulador. E agora? E agora, Anselmo? Carinho de quem te mantém onde você está, a Bíblia está dizendo, não é amor. Carinho de quem te mantém onde você está, não é amor. Carinho de quem fala, eu te entendo, não é amor. Agora, enfiou o dedo, fez doer, feriu. Se é o quem te ama, ele está falando, essa é a ferida fiel. Então vamos lá. Você tem que começar a entender com quem você está chamando para estar na tua vida. Gente, ter um pastor é uma coisa muito séria. Ter um discipulador é uma coisa muito séria. Ter amigos é uma coisa muito séria. Chamar a pessoa de amiga é um negócio muito sério. Porque tu está dando liberdade para a pessoa ser nesse nível na tua vida. Tu está pronto para um ser humano te acessar nesse nível? De enfiar o dedo e fazer doer? Pegar uma ferida e poder espremer e tu falar assim, cara, tá machucando. E tá falando assim, porque te amo. Como pode o amor causador? Sim, o amor causador. Sabe? Entendeu a questão? Só que como a gente não entende as pessoas, alguém lá atrás te feriu porque ele era soberbo. Porque ele não tinha nenhum amor por você. Aí você vê o teu pastor, o teu discipulador, o teu amigo, vindo fazer a mesma coisa, tu fala assim, ninguém me machuca mais. Você vai me desculpar, mas esse lugar eu dei para um. Não, não deu não. Essa pessoa acessou de forma imprudente. Porque tem coisa que é melhor que a gente nem entre na vida das pessoas. Gente, é melhor que nem entre na vida de alguém do que você entrar para ferir, entrar para machucar, entrar para traumatizar, entrar para bloquear. Sabe? Estamos juntos?